A Gabi Lovers maravilhosa, olha com quem eu estou aqui hoje. Com a coisa mais linda desse Aqui, John. Para de se fazer de difícil. Eu tô sendo agredido e o vídeo nem A começou pessoa ainda. mais bem vestida. Me ensina a se vestir, assim, porque eu acho que você é tão maravilhosa. Amiga, é que nem herpes, ou você tem ou você não tem. Justo. Assim, porque eu me sinto, assim, ridiculamente numa relação abusiva quando vocês vêm aqui assistir o canal e não se inscreve. Eu acho assim péssimo. Então, por favor, se inscreve. Clica no sininho pra você sempre saber quando é que vai ter vídeo novo aí, gente. Por favor, acompanha a gente. Redes sociais também é importante. Vai lá no Instagram, Facebook, no Twitter. A ideia do vídeo de hoje vem de uma observação que é muito pertinente, que tá tomando a internet toda. Sabe essa polarização composta por coxinha e mortadela, petralha e bolsominion, reaça e não sei o quê? Bom, isso na verdade é a tal da polarização que o pessoal fala, que é sempre separar em dois grupos e falar que, direita e esquerda. E são completamente diferentes um do outro, nenhum deles dialoga, nenhum deles tem nada em comum. A questão é que às vezes muita gente que se diz de direita ou de esquerda, que se diz assim pertencer a um desses dois polos, não necessariamente concorda com o que historicamente é direita e esquerda. Exatamente, então você pode se definir como uma pessoa de esquerda, mas você pode não concordar 110% com tudo aquilo que você deveria ter que concordar para ser de esquerda. É confuso isso, né? Então bora lá, minha gente, saber o que diabos é de esquerda, o que diabos é de direita e o que diabos tá no meio disso tudo. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar mais do que claro, a gente tem que deixar cristalino, é que esquerda e direita nem sempre existiram. É só a gente parar pra pensar, por exemplo, nos conflitos entre portugueses e espanhóis, entre católicos e protestantes. Nada disso era definido por conflito entre você ser de esquerda ou você ser de direita. Nenhum desses grupos conhecia esse conceito, até porque muito tempo na história não existia esse conceito. Então eles concordavam, discordavam e brigavam, tentavam resolver os problemas, as tretas de uma outra forma, numa outra perspectiva. Direita e esquerda, então, minha gente, é uma coisa que surgiu muito mais tarde. E muito mais tarde, quando exatamente? Até a Revolução Francesa. Então, sim, durante mais de 1700 anos no tempo, a gente não teve esses critérios de esquerda e direita para definir os conflitos entre as pessoas nos mais diferentes lugares da Terra. E mesmo na Revolução Francesa, aquilo que era entendido como ser de esquerda ou ser de direita era muito diferente e talvez até muito mais simples do que aquilo que a gente entende hoje. Os termos, aliás, eles só surgiram quando a Assembleia Nacional Francesa foi criada. E aí é que a gente consegue ter uma noção, não só de ideologia de direita e esquerda, mas na posição mesmo. Porque você tinha alguns grupos dentro da Assembleia. Você tinha primeiro os girondinos. E esses girondinos eram os que queriam a manutenção do rei na França. E eles costumavam se sentar na direita, para ficar longe do outro grupo político, que eram os jacobinos. E esses não queriam mesmo que o rei continuasse no poder. Eles queriam expulsá-lo da França, ou senão passar a faca no pescoço dele mesmo. Só que essa galera brigava muito. Se você acha que a internet brasileira é um lugar que o pessoal briga, você não tem ideia do que era o Congresso francês, entendeu? O pessoal saía na mão mesmo. Então tinha que deixar um na direita, outros na esquerda. No centrão ali, ficava uma galera que era mais neutra. Ou porque era indecisa, ou porque não pendia era mais pro lado. sonsa. Então assim, a partir disso daí, dessa ideia da Revolução Francesa, esse conceito de direita e esquerda começou a mudar muito. E ganhou, enfim, novas caras, novos nomes, novos atores. Então assim, logo depois do período revolucionário, esses ideais de o que é esquerda, o que é direita, eles vão se espalhando pelo mundo. Só que a partir do momento que eles saem da França, eles também começam a adquirir algumas características dos lugares para onde eles foram, nos momentos onde eles foram, né? Porque a gente tem que lembrar que sempre que a gente vai trabalhar a história, a gente na verdade tem que trabalhar no plural. Porque dependendo do lugar, dependendo do tempo, as coisas se manifestam de uma maneira um pouco diferente. E aí no século XIX, e deixar claro que a gente está falando de Europa aqui, tem um boom da industrialização, a revolução industrial, enfim. Isso teve um grande impacto na sociedade. As relações mudaram muito, o tipo de envolvimento das pessoas com o trabalho, com a política, com o governo, se alterou bastante. E isso fez com que novas reflexões aí aparecessem. E com esse montão de mudança, a gente também teve um montão de ideia, um montão de sugestão de como as pessoas deveriam agora também começar a se mobilizar e começar a viver de uma maneira mais coletiva para tentar melhorar a sua própria qualidade de vida, né? Porque a gente também tem que lembrar que as pessoas que tomaram para si essa tarefa de pensar sobre o seu próprio tempo e sobre a sua própria existência, elas não eram essas pessoas que estavam preocupadas dentro dos seus respectivos palácios com o chá das quatro. E uma das pessoas que percebeu isso de uma forma muito clara nessa época foi aquele velho barbudo que aparece um monte de meme. E não é o Papai Noel. Que não é o Papai Noel, mas é o Karl Marx. E esse danado desse homem que tanta gente odeia, tanta gente ama, mas pouca gente infelizmente
gente leu, vai começar a pensar em algumas outras propostas de organização política, social e econômica que ganha, depois de um tempo, o nome de comunismo, né? E com o aumento dessa industrialização, desse novo momento da história da Europa, veio também o movimento operário, que era basicamente para dar voz a toda a insatisfação dos trabalhadores na época. A discussão, basicamente, passou a ser entre o capital e a mão de obra que o gerava. Muita gente achava que esse debate não valia nada, mas valia. Foi por volta também nesse período que os grupos dessa tal esquerda começaram a tomar mais para si, lutar pelos interesses da classe trabalhadora, reivindicando sempre melhorias nas condições de trabalho e uma forma de viver que fosse mais igualitária para todo mundo, política, social e economicamente também. E aí você vai perguntar pra gente, pô, e a galera então do outro lado, foi pra onde? O pessoal que na verdade se preocupava mais com a expansão da indústria e que não tava muito aí pra discutir as demandas dos trabalhadores ou até mesmo as condições em que eles estavam, foi naturalmente se deslocando para a direita. Então nessa época, a direita foi o que a gente chama de burguesia industrial, que era basicamente a elite da época. Porque no meio disso tudo, o que a gente consegue perceber muito claramente é que a questão econômica era central para você se posicionar como sendo de esquerda ou sendo de direita. Quando o século XX começa, várias transformações acontecem. E aí, isso que o Victor falou, que definia o que era direita e esquerda, muda bastante. Porque aparecem novas ideias, como por exemplo o sufrágio universal, que era a ideia de que todo mundo poderia votar, independente da sua condição econômica e tal. No século XX, a forma como você entendia o papel do Estado na sociedade e na economia, e também na forma como as pessoas deveriam ou não viver as suas vidas do ponto de vista privado, né? A direita vai passar a ser aquele grupo que quer que o Estado seja cada vez menor e que ele interfira cada vez menos na vida das pessoas. E o Estado basicamente deveria garantir o essencial para a existência humana. Já a esquerda, ela acredita muito mais numa intervenção forte do Estado na economia, na sociedade, na vida privada, no que for. E ela também valoriza muito mais os investimentos que são feitos na esfera pública da cidade, por exemplo, e também no patrimônio público. É mais quando o Estado toma para si a tarefa de intervir e reger as relações humanas entre política, sociedade e economia, que algum tipo de melhora na condição de vida das pessoas é possível. Daí também vem a prioridade na esquerda de coletivos sobre o individual. Mas isso também não é para todo mundo, né? Se a gente lembra dos anarquistas, por exemplo, a questão do Estado interferindo e regindo a vida das pessoas muda completamente de figura, porque ali o Estado nem entra em questão. A gente também tem que lembrar que existem alguns tipos de governo com tons mais de direita que acreditam que cabe ao Estado sim intervir da maneira mais direta e violenta possível na vida das pessoas, né? Como é o caso do nazismo. Só que para além dessa questão do papel do Estado, a sociedade começou a fazer outras perguntas para a política. Começaram a aparecer assuntos como o meio ambiente, questões de identidade, como o feminismo, enfim, várias liberdades individuais e sociais. E aí, esquerda e direita precisavam pensar em alguma coisa para ter como pauta nessas demandas. Bom, gente, então assim, no fim do dia, é possível sim a gente encontrar algo em comum entre todas as pessoas que se definem como de esquerda, que diferenciam ela de todas as pessoas que se definem como direita. E essa coisa em comum que essas pessoas vão ter no final do dia se chama luta de classes. A esquerda, em todas as pautas que ela vai engatar como essenciais e que são a coluna do seu pensamento, vão se embasar na luta de classes, que é algo que a direita não enxerga. Eles não veem que existe uma luta de classe. Tudo isso que a gente falou sobre meio ambiente, sobre questões identitárias, feminismo e tal, isso flutua entre a esquerda e a direita. Como você vai ter o ecossocialismo e o capitalismo verde. Eles estão pensando sim no meio ambiente, mas na sua estrutura é diferente. A roupagem é diferente, mas o corpo é o mesmo, entende? Você vai ter a ideia de luta de classes para pensar em meio ambiente na esquerda e vai pensar no meio ambiente na direita numa perspectiva sem luta de classes. Então, essas pautas, elas podem flutuar, mas o que define direita e esquerda vai muito sim partir do que luta de classes, se acreditamos ou não. E o segundo ponto é, um vai pensar na superação do capitalismo, enquanto o outro vai pensar em humanizá-lo. Nesse exemplo, a gente conclui que um ecossocialista, ele vai pensar que para você conseguir preservar o meio ambiente, para você conseguir ganhar avanços nisso, é necessário que o capitalismo se dissolva, é necessário superar esse sistema para que aí a gente consiga ter a liberdade para preservar o meio ambiente.
Enquanto um capitalista verde, ele não vai pensar que você tem que mexer no sistema, mas você tem que humanizá-lo. Então, basicamente, é pensar em empresas verdes com iniciativas privadas para salvar o meio ambiente, vai pensar num canudinho de metal, vender produtos de material mais sustentável. Ele vai tentar agir no meio ambiente sem ter que passar antes pelo próprio trabalhador ou pelo próprio sistema, né? Exatamente. Então, basicamente, isso diferencia bastante eles. Bom, minha gente, então esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente torce para que vocês tenham acompanhado. E caso vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no nosso canal, sigam a gente em todas as redes, aperta o sininho que a diretora tá falando aqui que tem um Itadakimasu. Tchau, gente! Vocês vão cortar isso mesmo? Posso falar o que eu quiser.